Jesus nos Salmos. Mensagem 4. Prontos para o encontro com o juiz? Salmo 2. Anos atrás, quando eu trabalhava numa organização internacional que promovia cruzadas evangelísticas em todo o mundo, eu ouvi contar uma história de uma cidadezinha nos Estados Unidos em que as igrejas se juntaram para fazer uma campanha evangelística, uma cruzada evangelística. Entre outras propagandas que eles resolveram colocar, eles fizeram uma série de outdoors que eles colocaram pela cidade toda, anunciando em letras garrafais a mensagem escrita: Jesus é a solução. Durante uma certa madrugada, alguém grafitou em todos os outdoors, em cima dessas palavras, Jesus é a solução, os seguintes dizeres: mas qual é o problema? A frase tocou num ponto fraco, não somente naquela campanha evangelística e de todas as demais, mas do evangelho padrão das igrejas há mais de um século. A frase Jesus é a solução ainda é o chavão em muitas atividades evangelísticas, mas geralmente nós não sabemos bem em resposta a que Jesus é a solução. Nós temos lá as nossas ideias, mas elas não são necessariamente bíblicas. O Salmo 2 pode nos ajudar a solucionar esse problema. É uma passagem vital das Escrituras para que nós entendamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo e também o seu Evangelho. O Novo Testamento faz mais menção do Salmo 2, direto ou indiretamente, que a qualquer outro dos demais 149 salmos. Os estudiosos dizem que esse salmo foi escrito, quem sabe, para celebrar a coroação de um rei, ou quem sabe, como lembrança à coroação de um rei. Dizem que, quem sabe, Davi compôs esse salmo num momento de ameaça ao ver seu reino cercado de inimigos. A verdade é que nós não sabemos exatamente a origem desse salmo. Mas um aspecto fica muito claro. Jamais, em toda a história do Antigo Testamento, qualquer rei teve sequer uma pequena parcela do poder e da influência sugeridos por este salmo. Até mesmo Davi ou Salomão, os maiores reis de Israel, se comparados com o rei deste salmo, eles se pareceriam com uma criança experimentando o terno do seu papai. Põe o sapato mais parece uma lancha. Veste o terno e a calça esbarra pelo chão por cima do sapato, o paletó também, porque a diferença é muito grande. Glória demais para simples seres humanos. Por isso esse salmo sempre esteve entre os chamados salmos messiânicos. Salmos proféticos que fornecem uma visão do Rei Jesus em sua glória a ser plenamente exibida para nós no futuro, embora tenham sido salmos que foram escritos pelo menos 1000 anos antes da primeira vinda do Senhor Jesus a este mundo. Na mente dos apóstolos, ao pregarem no livro de Atos, na mente de Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, na mente do autor do livro de Hebreus, na mente de João ao escrever Apocalipse e até mesmo nas palavras de Deus, o Pai, ecoando este salmo por ocasião do batismo de Jesus, o Salmo 2 é um salmo a respeito do Senhor Jesus Cristo. O Rei neste salmo é, sem a menor sombra de dúvida, o Senhor Jesus Cristo. Os autores do Novo Testamento usaram o Salmo 2 para explicar e comprovar a autoridade de Jesus enquanto eles pregavam o Evangelho. A julgar pelo uso que eles fizeram do termo Cristo, o Salmo 2 está entre as passagens cristológicas mais importantes da Bíblia.
É bom que se ressalte que os autores do Novo Testamento citavam os Salmos, porque eles, assim como os seus leitores, tinham muita familiaridade com esses textos, porque os Salmos eram sempre cantados nas suas reuniões. E nós sempre lembramos mais facilmente aquilo que nós cantamos, nós sabemos disso. Através dos séculos, portanto, tanto para judeus como para cristãos, o uso dos salmos tornou-se bastante comum e instrutivo, e ele estava sempre atrelado à música. Para ilustrar, se nós pedíssemos a um cristão do primeiro século que ele cantasse uma música a respeito de Jesus, em grande probabilidade nós ouviríamos ele cantar o quê? O Salmo de número 2. Mas hoje, se nós pedíssemos a um cristão que cantasse uma música a respeito de Jesus, quem cantaria o Salmo de número 2? Isso diz respeito a um problema crônico existente nas nossas igrejas. A falta de equilíbrio do evangelho que é pregado hoje. Falamos muito acerca do amor de Deus e, de fato, precisamos enfatizar o amor de Deus que levou Jesus à cruz para morrer por nós e nos salvar, mas raramente, ao pregar o Evangelho, nós tocamos no juízo vindouro de Deus. Porque para o homem pós-moderno, isso é ofensivo. Isso não é politicamente correto. E, via de regra, as igrejas de hoje preferem pregar um evangelho desequilibrado, para não dizer falso, e ter seus auditórios cheios, a pregar o evangelho bíblico, o evangelho do Salmo 2, e ter um público minguado. Por isso nós precisamos redescobrir o evangelho segundo o Salmo 2. Vamos ao Salmo. Ele foi escrito na forma de uma peça teatral. Falta apenas o roteiro nos dizendo quem está falando em cada um dos versículos, ou seja, nós precisamos deduzir, mas isso não é difícil, como nós já veremos. Os personagens do Salmo são 4. Primeiro, Davi, que é o salmista que escreve o Salmo. Segundo, a humanidade em geral, ou os seres humanos, nós poderíamos dizer. Terceiro, Deus, o Pai. E em quarto lugar, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, aqui também é chamado de ungido, que é sinônimo do termo Messias no hebraico, ou do termo Cristo no grego, significando rei escolhido, coroado por Deus. O Salmo tem 12 versículos, subdivididos em 4 partes. Portanto, a peça teatral tem 4 atos. Vamos ao primeiro ato, versículos 1 a 3. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. É como se Davi tivesse lido os jornais, assistido um noticiário da CNN ou da Globo News, porque ele pergunta algo que diz respeito aos problemas, às guerras, à confusão que ele enxerga no mundo, que muito se parece com aquilo que nós enxergamos nos dias de hoje. Por que as nações se enfurecem tanto? Davi pergunta. Por que as nações planejam a revolta? Qual é a lógica por trás dessas ações do povo do mundo? Povo que parece estar querendo se rebelar. E a resposta que ele mesmo oferece é o seguinte: as nações do mundo, todos os povos, principalmente na pessoa de seus líderes, estão conspirando, se rebelando contra Deus e contra o seu ungido Cristo Jesus. É como se Davi aumentasse o volume de uma reportagem externa em que o repórter abre o microfone para se fazer ouvir o discurso do mundo.
Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Mas o que é que está por trás dessa rebelião? O povo deste mundo se sente tolhido, se sente preso, de mãos amarradas, algemadas pelas leis, pelos padrões de Deus. O ser humano não quer saber do que Deus cobra dele. Por isso ele declara não existirem verdades absolutas. Por isso ele se pauta por uma ética situacional. Notem bem o uso das palavras aqui. Estas correntes da escravidão pertencem a Deus. Foram postas por Deus e seu ungido sobre o povo deste mundo. No Salmo 1, o salmista descreve um homem que encontra prazer na lei de Deus. Mas aqui o povo descreve os mandamentos de Deus como se fossem correntes, escravidão. Como uma canga, um jugo que Deus colocou sobre o pescoço da humanidade. Coisas restritivas e desagradáveis, eles dizem. Esses rebeldes dizem, vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Se Davi vivesse hoje, ele provavelmente colocaria a questão da seguinte forma. Eu descobri a lógica por trás de toda a confusão das ações da raça humana. Eu consegui desvendar o tema que norteia a vida dos presidentes dos Estados Unidos, da Rússia, da Coreia do Norte, do trabalhador numa fábrica da China. Eu sei o que pensa o terrorista lá no Oriente Médio, a prostituta lá na França, o camponês lá na África, o cortador de cana nas plantações do Brasil. Eu descobri o que eles têm em comum. Todos estão motivados a lutar contra Deus e contra o seu rei escolhido. As ações da raça humana aparentemente aleatórias, elas são realmente possuidoras de uma grande lógica e uniformidade, coesão. Desde o Jardim do Éden, a motivação que todos nós temos em nosso coração, por nossa natureza, é simplesmente esta: oposição a Deus e ao seu ungido, seu Cristo. Estamos unidos nessa rebelião. Trocando em miúdos, no momento em que a raça humana tivesse uma oportunidade, ela haveria de assassinar o seu Criador. É difícil de acreditar. É profundamente chocante. Mas é a realidade. A igreja em seus primórdios entendeu isso muito bem com respeito à morte de Jesus. Atos capítulo 4, versos 24 a 27, descrevem isso depois de um dos primeiros conflitos dos líderes da igreja com os líderes judaicos. E os cristãos oraram assim naquela oportunidade. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear, governantes se uniram contra o Senhor, contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Toda inimizade da raça humana contra Deus e seu ungido culminou na cruz do Calvário. No momento em que nós, como raça humana, tivéssemos a oportunidade, certamente haveríamos de assassinar o nosso Criador, e fizemos exatamente isso. A cruz não foi um exemplo isolado
da injustiça humana. Um exemplo bizarro, atípico. A Bíblia diz que a cruz foi o exemplo por excelência do nosso comportamento normal. É na cruz que nós enxergamos a gravidade do nosso pecado. Naquele momento da história que nós enxergamos o grau da nossa inimizade contra Deus e contra o Filho dele. Mas é preciso perguntarmos: o que se passa no céu durante o tramar dessa rebelião humana? Há uma mudança de cena. Começa o segundo ato, versículos 4 a 6. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. Será que essa situação preocupa a Deus? Enquanto o mundo grita e o ameaça, será que ele está se escondendo atrás da mobília celestial de seu palácio? Roendo as unhas de preocupação? Batendo os joelhos que tremem diante da ameaça? Estaria o reino de Deus prestes a capitular? Não. Usando linguagem bem atual, sem chance. O Salmo declara: aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Ele ri, ele zomba, mas a situação é grave. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Toda rebelião, todas as ameaças, todos os esforços da raça humana são incapazes de alterar o plano, a vontade e o propósito de Deus. Lembrando que o Deus criador e sustentador do universo existe fora da dimensão espaço e tempo, que é onde nós vivemos. Embora isso diante dos nossos olhos não tenha sido visto como o será ainda na segunda vinda de Cristo, o Rei ungido está entronizado sobre o santo monte de Deus, o Monte Sião, Jerusalém. Deus é Deus e nós não temos como destroná-lo. Agora nós conseguimos entender a pergunta do versículo 1 feita por Davi com maior clareza. O tom de Davi não é simplesmente investigativo. É tom de quem está indignado. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? A revolta não tem a mínima chance de ser bem-sucedida. A rebelião não passa de uma loucura, uma insanidade. É possível também nós entendermos o riso, o zombar de Deus mencionados no versículo 4. O pecado não é engraçado aos olhos de Deus, mas ele se ri da tolice ridícula que é essa rebelião. Imagine uma criancinha de 2 anos de idade tendo um acesso de raiva, agredindo o pai a socos e pontapés. Só que os golpes não passam da altura do joelho do pai. Talvez um pai assim até pegue a criança no colo, mas o chilique continua. Braços e pernas esperneando, enquanto a criança grita, mas sem qualquer poder para derrubar o pai. Nós olhamos, rimos, não por causa do pecado, mas por causa do ridículo da situação. O pecado é triste, mas ao mesmo tempo é ridículo. Numa situação assim, é possível até o pai estar irritado com essa criança,
mas rindo ao mesmo tempo do ridículo da situação. Só que o riso de Deus não anula a ira dele. Ele ri, mas está determinado a pôr fim à rebelião e punir os rebeldes. É em sua ira, diz o versículo 5, que ele fala sobre a coroação do Filho, o ungido, o Cristo que haverá de reinar após por fim a desobediência. Nos próximos versículos, então, os holofotes se voltam para Jesus. Terceiro ato, versículos 7 a 9. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro, as despedaçará como vasos de barro. Nesta cena aqui, quem fala é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Rei. Embora ele esteja proferindo o decreto de Deus, o Pai, o Filho faz e fala as coisas que o Pai concede que ele faça e fale. Foi assim que ele viveu e agiu nesse mundo, em sua primeira vinda. A vontade de Deus como Trindade se concretiza na obediência de Cristo. Jesus Cristo é o agente de Deus em todas as suas obras no mundo. E preste bem atenção, porque essa cena descortina para nós uma visão tremenda do poder de Cristo. Esses versículos mostram para nós que não existe qualquer outra pessoa, qualquer outro governante no universo tão poderoso quanto o Jesus glorificado. Jesus haverá de esmagar essa rebelião aludida no Salmo e o fará com força infinita. E isso vai acontecer quando ele voltar, conforme o apóstolo João descreve para nós em Apocalipse capítulo 19. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, simbolizando as grandes lutas que ele enfrentou contra o pecado, contra Satanás, contra a morte. Manto encharcado com o sangue dos seus inimigos. Continuando no versículo 14. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Exércitos compostos por nós que cremos no Senhor Jesus Cristo e compusemos a verdadeira igreja, que a essa altura já vai ter sido arrebatada para os céus. Exército composto também dos santos que foram mortos durante a tribulação, compostos também pelos santos do Antigo Testamento e compostos pelos próprios anjos. Versículo 15. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi com base nessa visão gloriosa que Handel escreveu o mais famoso oratório seu, chamado Messias. E no capítulo 20 de Apocalipse, João fala do início do reinar eterno de Jesus. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu Satanás e o acorrentou por 1000 anos. Vi tronos, os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Eles reinaram com Cristo por 1000 anos.
Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. E no capítulo 22 de Apocalipse, João conclui falando do reinar eterno de Jesus. Então um anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. O trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão, verão seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz de lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. E a isso que se refere o título Cristo. Jesus Cristo é o Rei que irá reinar sobre todas as pessoas de todas as nações para todo sempre. Ele irá julgar grandes e pequenos, ricos e pobres, pretos e brancos, gente de qualquer e toda língua, nível de instrução e crença religiosa. Ele porá fim à rebelião humana. Em Apocalipse 20, João descreve Jesus exercendo esse papel de juiz das nações. Juiz das pessoas rebeldes. A partir do versículo 11 nós lemos: Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ao lermos então este Salmo de número 2, é imperativo nós fazermos a seguinte pergunta: quem é o ser mais majestoso, poderoso e assustador do universo? Este salmo e a Bíblia como um todo declaram em alto e bom som: o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, Jesus disse, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Cada um de nós precisa encarar essa realidade de frente. E Davi continua a última parte do Salmo a nos ajudar a entender e encarar essa realidade. Quarto ato, versículos 10 a 12. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Agora é como se Davi fosse para frente do palco
e se dirigisse pessoalmente aos rebeldes, o povo da terra. E o que é que ele diz? Ele ordena e alerta ao mesmo tempo aos governantes, aos juízes e, por extensão, todos os seres humanos que abram os olhos, que parem com a rebelião e comecem a obedecer o Senhor e ao Filho dele. Especificamente, o mandamento e alerta de Davi é: sujeitem-se ao Filho, um sinal de reconhecimento da autoridade dele, uma homenagem ao rei publicamente reconhecido como o soberano do universo. Davi tem duas motivações ao dizer o que ele diz aqui. A primeira motivação é de cunho negativo, que trata das consequências do não obedecer. Davi nos alerta para o perigo de continuarmos sendo desobedientes. Se nós não nos sujeitarmos ao Filho, pereceremos. Enquanto continuarmos em pecado, andaremos sempre prestes a morrer e acabar onde? No lago de fogo. Eternamente longe da presença de Deus. No sofrimento para todo sempre. Agora, a segunda motivação que Davi tem em mente ao afirmar sujeitem-se ao Filho, ela é de cunho positivo, mostrando as bênçãos que existem no obedecer esse mandamento. Davi fala da felicidade e segurança, características de todos os que se refugiam em Cristo. Davi insta conosco para que sirvamos ao Senhor e nos sujeitemos ao Filho, não apenas pela ameaça do juízo, mas porque somente em Cristo encontra-se o caminho da alegria e da felicidade, de uma vida cheia de sentido, de propósito, de esperança de eternidade com Deus. Mas afinal, que espécie de general alerta o seu inimigo? Este Deus do Salmo 2 é o Deus que quer revelar o seu plano, com o propósito de alertar o povo para que evite a condenação do juízo final, conforme nós lemos agora há pouco. Então, tudo que aqui dá a impressão de ser negativo, à luz desse fato, se transforma em coisa positiva. Deus nos ama. Se não fosse assim, ele já teria nos destruído. Ele retarda o seu julgamento, o seu juízo, e continua proclamando essa mensagem, porque, conforme diz o apóstolo Pedro, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam, segundo Pedro 3,9. Concluindo então, quais as aplicações desse salmo para nós hoje? Elas são 4. Enquanto eu as menciono, aplique-as aí ao seu coração enquanto você ouve. Primeira delas, o evangelho no qual eu creio é o evangelho deste salmo? No começo dessa mensagem eu mencionei aquela propaganda Jesus é a solução. Agora, à luz deste salmo, eu vou mexer um pouco com essa ideia de Jesus é a solução, mas qual é o problema? Por que precisamos de Cristo como solução? Porque o próprio Senhor Jesus haverá de nos julgar. O Senhor Jesus Cristo é o ser mais majestoso, poderoso e assustador do universo. E a única maneira que eu tenho para escapar dele, como juiz, é correndo para ele como Salvador. Em Jesus Cristo Salvador eu encontro refúgio da ira do próprio Senhor Jesus Cristo, futuro juiz. No mundo onde a palavra de ordem é tolerância, a maioria não tem disposição de ouvir coisas assim que eles chamam de negativas. E quando o evangelho é pregado com essa preocupação, agradar os ouvintes, nós enfraquecemos o evangelho.
Prega-se a Cristo como solução sem que Jesus seja o problema. Prega-se a Cristo como refúgio sem ter a Cristo como juiz. Prega-se a salvação sem apontar para a verdadeira necessidade de salvação. Existe um movimento hoje em dia que diz que nós devemos pregar o Evangelho de forma relevante ao homem do século XXI, ou seja, a partir das necessidades conscientes. Solidão, tristeza, depressão, insegurança e por aí afora. Tem-se medo de assustar as pessoas. Por isso, deixa-se de fora coisas como o juízo vindouro. Deixa-se de lado a verdadeira necessidade do ser humano de salvação da justa ira de Jesus Cristo. Boa parte das igrejas hoje limita-se a pregar saúde e prosperidade, aproveitando-se do fato de que todos nós enfrentamos as mesmas pressões na vida. Temos medo de pregar o verdadeiro evangelho. E no lugar dele nós pregamos uma mensagem prometendo satisfação, gratificação imediata. Na verdade, um evangelho falso. Aí os de fora da igreja concluem que o evangelho não passa de uma muleta para os fracos. E muitos dizem o seguinte nessa hora, ou pensam: eu sou forte. A minha vida tem problemas, mas eu dou conta dos meus problemas. Eu não tenho qualquer necessidade desse evangelho, não. Mas é que o verdadeiro evangelho, o evangelho do Salmo 2, precisa ser pregado a pessoas assim. Eu não existo para ser muleta de ninguém, mas para alertar você acerca da volta de Jesus e cobrar a sua fé e obediência a Ele, caso você esteja interessado em não encará-lo como juiz. O evangelho do Salmo 2 não é o evangelho típico das igrejas evangélicas hoje, mas é a mesma mensagem que os apóstolos pregaram. Em Atos 2, Pedro persuadiu 3.000 pessoas de que elas mataram a Jesus Cristo. Ele usou a ressurreição para provar que Jesus é o Cristo, que Ele está vivo. E uma pessoa convencida que matou o Rei do Universo e que descobre que o Rei do Universo está vivo hoje, essa pessoa está no mínimo encrencada. Não é de surpreender que nós lemos que quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E Pedro explicou como podiam receber perdão através do próprio nome de Jesus. Veja bem, Jesus se constitui no problema, mas também na solução. Em Atos 10, Pedro pregou à família de Cornélio e o cerne da sua mensagem foi: Deus nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou, falando de Jesus, juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crer receberá perdão dos seus pecados por meio do seu nome. Jesus se constitui no problema, mas também na solução. Em Atos 17, Paulo não conseguiu pregar o perdão no nome de Jesus porque os intelectuais lá de Atenas passaram a reclamar. Eles não gostaram da mensagem que Paulo pregou quando disse: Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele designou, ou seja, Jesus. E mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Jesus se constitui no problema, mas também na solução.
O mesmo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, fala do inequívoco juiz que aguarda os que obstinadamente o rejeitam. O Senhor Jesus virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus, sobre os que se recusam a obedecer às boas novas do nosso Senhor Jesus. Mas na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo declara que esse mesmo Jesus é quem nos livra da própria ira de Deus. Vocês deixaram os ídolos a fim de se servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Jesus se constitui no problema, mas também na solução. O Evangelho das Escrituras não é um convite tímido, encabulado, sem graça, medroso. Por favor, dê uma chance para Jesus. O Evangelho da Bíblia é uma proclamação forte. Você vai encarar Jesus como juiz. Queira ou não queira, faça as pazes com Ele enquanto é tempo. Nós carecemos hoje de um redescobrimento do Evangelho, uma nova reforma nas igrejas chamadas evangélicas do mundo inteiro. Temos que retornar à Bíblia, à mensagem de Deus, ao Evangelho de Deus, ao Evangelho do Salmo 2. Segunda aplicação. A minha alegria é a alegria do evangelho desse salmo aqui. Eu chamo a atenção para dois fatos. Esse salmo era cantado. Constituía-se numa expressão de louvor a Deus e ao mesmo tempo num meio de ensino para o povo de Deus. Segundo fato. Este salmo fala de uma alegria com tremor. Há uma ordem no versículo 11, alegrem-se, mas a forma dessa alegria é muito bem definida, alegrem-se nele com tremor. Em nosso momento de culto nas igrejas, o tempo de celebração por meio da música, temos que cantar músicas que tratam do futuro, especificamente do juízo vindouro. O assunto juízo é um assunto propício para o louvor. É um assunto positivo. Porque o mundo tem uma grande necessidade de justiça. Nosso mundo é cheio de injustiça, de corrupção, de parcialidade, de discriminação, de racismo, de pobreza, de fome, de guerra, de tristeza e por aí afora. Naqueles dias, Jesus, o Rei, porá fim a tudo isso. E nós haveremos de acolher isso com alegria. Precisamos cantar acerca dessa esperança. Mas ao cantarmos sobre juízo, precisamos levar a sério o conteúdo que cantamos. Não como oba-oba. E se estamos cantando a respeito da destruição deste mundo e da ida de muita gente, inclusive vizinhos, amigos e parentes nossos, para o lago de fogo para toda a eternidade, é bom que isso venha nos impelir ao evangelismo. Alegria com tremor. Precisamos redescobrir uma alegria séria, uma seriedade alegre, conforme proposta por esse salmo. Abandonar essa alegria frívola que anda por aí, proveniente de um evangelho triunfalista, evangelho de Aladim, em que você esfrega a lâmpada e Deus está ao seu dispor para atender a todos os seus desejos. Terceira aplicação. Minha esperança é a esperança do evangelho deste salmo? Há muitas pessoas que se dizem cristãs, que até dão testemunho de uma experiência de conversão no passado, mas que parecem viver sem qualquer reconhecimento prático no dia a dia
do futuro descrito por esse salmo. Os desejos, as ambições, as esperanças, tudo nessa gente é coisa impossível de distinguir dos desejos e ambições existentes no mundo à volta delas. Para esses, o centro da vida é o prazer, o dinheiro, a promoção no trabalho, o casamento, a música, sexo, família, carro do ano, casa na praia ou qualquer outra dessas coisas. Menos a realidade de que Cristo está voltando para julgar o mundo. Este mundo vai passar. Tudo será destruído. Nós trabalhamos nesse mundo visando prover as nossas necessidades e para glorificarmos a Deus por meio do nosso trabalho. Mas não devemos fazer dessas coisas fins em si mesmas. Na eternidade, só haverá de permanecer aquilo que tem sua fonte na palavra de Deus, como Pedro disse. Os seres humanos são como o capim. Sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor converte. É capaz de santificar as pessoas convertidas. Os dois alvos que nós, como cristãos, podemos e devemos perseguir nessa vida são santidade em nossa vida e conversão de outras pessoas. Estas são as atividades que valem a pena à luz da eternidade. Você já avaliou os seus alvos à luz deste salmo? Última aplicação. Minha vida é marcada por submissão e amor ao Rei deste salmo? Qual é a sua atitude para com a revelação da pessoa de Jesus Cristo nesse salmo? Você já começou a obedecê-lo? Ou você ainda faz parte da grande, tola e inexequível rebelião da raça humana? Ou somos servos de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, ou somos rebeldes. Não existe outra opção, não existe coluna do meio. Você não pode ficar em cima do muro com relação a Deus. Se você ainda não fez isso, você precisa se arrepender do seu estilo de vida independente de Deus, o estilo de vida que você tem levado, do seu pecado. Você precisa ser sábio, precisa sujeitar-se ao Filho, como diz o Salmo, e viver o resto da sua vida à luz do Evangelho deste Salmo. Vivemos num mundo onde a onipresença de Cristo não é óbvia. À nossa volta estão sim todos os sinais da rebelião. O principal sinal que ele deu à nossa época para avisar-nos da sua volta iminente e seu juízo inevitável é a pregação da palavra de Deus. É como o apóstolo Paulo declarou: visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. A mensagem desse salmo parece loucura para você? Pois saiba que através desse salmo, Deus está dizendo que a rebelião do mundo é uma loucura. A sua rebelião contra Deus é que é uma loucura, meu querido, minha querida que me assiste e ainda não se rendeu a Jesus. Cada um de nós tem na consciência uma percepção de que Deus existe, que Ele nos criou, que somos responsáveis diante dEle, que somos pecadores. Mas muitas vezes nós reprimimos nossa consciência. E pela graça de Deus Ele continua muitas vezes falando a nós, incomodando a nossa consciência. Para finalizar, eu quero colocar a questão da seguinte forma.
Deus está incomodando você nesse momento. Você não pode negar, nem hoje, nem poderá fazê-lo quando se sentar no banco dos réus diante de Cristo juiz. Você não terá prerrogativa de dizer, eu nunca soube disso, porque agora a palavra de Deus, o Salmo 2, por causa dele, você sabe. Por isso, é prudente que você responda agora a duas perguntas. Minha vida é marcada por submissão e amor ao Rei deste Salmo? Será que eu estou pronto para o encontro com o juiz da história, o Senhor Jesus Cristo?